O diretor do Instituto, Marco Aurélio Lima, está conosco aqui no Cenário Econômico. Marco Aurélio, seja bem-vindo aqui. Obrigado, boa tarde. É o mercadinho de bairro, é isso mesmo, né? O conhecido mercadinho de bairro que fica perto de casa, do trabalho, da escola das crianças, é esse mesmo. Mercadinho de bairro, independentemente se for aquele pequeno, eu estou dizendo do seu João, do seu Matias, ou mesmo o que a gente está vendo as grandes redes aplicando nessa ideia, ou seja, abrindo pequenos mercados com o nome da franquia, mas ali uma coisa menorzinha e que pode, digamos, estar mais próximo do cliente. Exatamente, quer dizer, a gente percebe esse mercado de bairro, as redes grandes perceberam que esse é um filão novo do mercado que está crescendo e estão entrando com essas lojas pequenas. Então também a gente inclui na pesquisa esse tipo de lojinha. Porque todos os grandes, acho que os grandes mercados quase todos têm. Carrefour tem, que eu sei. GPA tem. O Grupo Pão de Açúcar também tem. O Walmart também tem, todos estão fazendo. Todos aplicaram nessa ideia. Mas a vantagem é o quê? É proximidade ou tem também preço de mercadinho de bairro, facilidade? O que é? Quando nós estudamos os consumidores dentro da GFK, o que atrai, a primeira coisa é atendimento. Atendimento. Atendimento é muito atrativo porque o próprio consumidor conhece o dono do estabelecimento conhece o consumidor, existe uma proximidade muito grande, isso ajuda muito. Mas isso naquele modelo, digamos, de mercadinho de bairro antes das grandes redes chegarem. Porque... Sim, que é o tradicional. Mas mesmo as grandes redes, normalmente o próprio gerente da loja acaba vendo ou estando mais perto dos consumidores do que a grande loja. Normalmente é um gerente ou dois no máximo. Exatamente, então é muito mais fácil. No hipermercado são, sei lá, dezenas provavelmente. Exatamente. E aí o atendimento, o primeiro, o segundo também é a praticidade e comodidade que o consumidor tem de comprar, ou porque está perto de casa, da escola das crianças, perto do trabalho, coisas assim. Então ele não gasta tempo de se deslocar. E a gente percebeu também na pesquisa que o preço dele se tornou atrativo ao longo dos últimos anos. Ele concorre um pouco com o grande supermercado. Então isso atrai o consumidor para essas lojas pequenas. O preço normalmente costuma ser menor? O preço agora é competitivo. Ele era maior alguns anos atrás do que o grande varejo, né? E dos últimos 2 anos a gente percebeu que os preços se equilibraram, principalmente no que a gente fala de produtos básicos, né? Alimento, bebida, higiene e beleza, né? Então ele se tornou competitivo também. Agora, levando-se em conta o momento da economia, eu fiz menção, nós ainda temos uma taxa de desemprego alta, em queda, mas ainda muito alta. Nós temos uma recuperação da economia. Aliás, hoje o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, voltou a mostrar um crescimento da economia no segundo trimestre, até revertendo boa parte das expectativas que era negativa. Não foi negativo, foi um crescimento menor, mas foi um crescimento. Mas apesar disso tudo, esse mercadinho manteve a performance este ano, apesar do solavanco, sobretudo do mês de maio, que foi mais... O que a gente percebeu é que nos 2 últimos anos eles sofreram um pouco mais porque o consumidor acabou migrando para outros tipos de canais, como o atacarejo, tal, para fazer compras em volume maior, até por causa da inflação que estava ocorrendo. Mas neste ano a gente já percebeu a curva de inflexão. Então, não só eles estão otimistas, os donos dos supermercados, com este ano em termos de crescimento, mas como eles percebem que a clientela está voltando num volume maior até do que tinha anteriormente. Ou seja, levando-se em conta o comportamento, que é exatamente isso que o Instituto mede, que o Instituto GFK mede, se tiver praticidade, facilidade, proximidade e atendimento são coisas que as pessoas, se tiverem condição financeira para poder pagar por isso, elas vão... Ela vai atrás. E a tendência é que isso continue crescendo fortemente aí nos próximos anos. O consumidor brasileiro é mais ou menos exigente do que foi, por exemplo, 1 ou 2 décadas atrás? O consumidor brasileiro já é bem mais exigente, ele sabe onde ele investe, o supermercado tem um mix maior de produtos, né, um portfólio maior, então ele sabe escolher, ele sabe onde investir. E até por causa da crise dos últimos 2 anos, o consumidor foi para outros canais. Então ele sabe comparar preços, né? Ele sabe ver o portfólio de marcas. Então ele conhece bem. Então ele é muito mais exigente do que foi alguns anos atrás. Mas de qualquer forma, o varejinho também, o que a gente percebeu na pesquisa, que ele também está se adaptando. Ele trouxe um volume maior de produtos, uma diversificação maior. Ele trouxe tecnologias ou serviços diferenciados que os outros mercados. Então ele também se atualizou. Inclusive o pequeno, digamos, de familiar ali. Isso, nós fizemos um estudo, então nós fazemos esse estudo desde 2011 e a gente percebeu que nos últimos 5 anos, principalmente, eles investiram muito em tecnologia, desde tecnologia até para scanner, código de barras, gestão financeira, mas para de passar no caixa, isso? Para de passar no caixa, mas também, por exemplo, vender fiado, como você acabou de falar do cheque pré-datado, ou a velha caderneta que a gente chamava antigamente, isso. Quase 50% deles aceitam esse tipo
tipo de pagamento. Por quê? Porque eles estão muito próximos do consumidor. Então eles agregam um serviço que às vezes o consumidor não espera. Mas isso não chega nas grandes redes que tem esses pequenos. Chega mais nas tradicionais, isso, que é as o do seu Matias, do seu José. O João, exatamente. É isso aí. Exatamente. Esse aceita caderneta. Aceita, a gente isso era dos anos 80. A última vez que eu ouvi falar de caderneta foi nos anos 80, suponho. Mas o vende fiado caderneta, ele chega a 47% na última pesquisa que nós fizemos. E tem números de inadimplência em relação a isso? Não, são pouquíssimos, porque como ele conhece muito o consumidor, ele sabe quem paga, quem vai pagar depois, o índice de inadimplência para esse público é muito pequeno. Né? Então, e hoje também tem muitas formas de pagamento, cartão de crédito, débito, que garante o recebimento do estabelecimento. Então, a inadimplência hoje é baixa. O fiado entra, por exemplo, se o sujeito pagar em dinheiro, tudo bem, está pagando em dinheiro, nota. Se ele pagar em cheque, tudo bem, é um outro formato de crédito. O cartão é dinheiro de plástico. O fiado, como é que se chama isso daí? Tem algum nome específico para isso? A bela caderneta. É a boa fé, então. Exato, é a confiança no consumidor. Mas é impressionante que esse pequeno mercado consiga resistir, porque eu me lembro dos anos 90, havia um estudo dizendo que ele poderia desaparecer, porque as grandes redes estavam chegando nos bairros. E agora se inverte. Por quê? Se você lembrar, a inflação naquele momento era muito alta. Então, quando o consumidor recebia o seu salário, ele tinha que gastar o máximo possível, o mais rápido possível. Então, ele tinha que ir para uma grande rede, uma grande loja. Ele não precisa mais fazer isso, agora com a economia. O ano passado a gente teve um problema um pouco maior de inflação, né? Você sabe, esse ano já está estabilizando, e essa estabilidade ajuda o consumidor a buscar outros canais. Então, ele vai voltar para o mercadinho. Marco, tem um outro estudo do Instituto que mostra que o preço da carne caiu significativamente no mês de julho. A gente teve já uma informação lá do começo do ano que tinha uma boa produção, o ano passado não foi tão boa, mas esse ano depois tivemos a história da carne fraca. Mesmo assim o Brasil continua vendendo. Agora caiu por quê? Qual é a razão de ter uma queda na verdade, maior? A gente percebe essa queda desde o início do ano, né? Exatamente por isso que você falou, uma produção maior, o clima ajudou, muitas coisas, né, contribuíram para esse processo. E a gente percebe o seguinte, que principalmente nos últimos 1 mês, 2 meses, principalmente em julho, provavelmente algumas marcas, né? A gente não olha isso dentro da pesquisa, mas fizeram uma baixa, um investimento um pouco de estimular promoções, né? E isso ajudou a cair. Mas isso já era uma coisa, não sei se é promoção, mas a gente já esperava que haveria uma queda dentro de 2007 do preço da carne, até por causa dos problemas do ano passado. Se eu ligar uma coisa a outra, carne também é vendida no pequeno, talvez não com grande variedade, mas também é vendida no pequeno varejo. E esse pequeno varejo está conseguindo chegar no consumidor, o consumidor está recuperando poder de compra, mesmo que lentamente, mas aliás recuperando emprego, talvez seja a melhor notícia que a economia tem dado nos últimos tempos. Ou seja, as coisas estão muito conectadas. Então, e o preço da carne no pequeno varejo é muito competitivo com o grande varejista. Porque o pequeno varejo, às vezes, até ele consegue fornecedores, ele consegue diversificar uma série de coisas, até de mão de obra, que ajuda a ter um preço super competitivo. Então, é super atrativo também. O preço nesse pequeno é competitivo? Da carne, sim. Talvez porque nós tenhamos passado os 40, a gente tem ideia de inflação. Você imaginar que o pequeno jamais teria um preço competitivo. Porque a gente sempre imaginou que o grande é que comprava em escala, poderia ofertar um produto com preço mais baixo. Não é isso. Não. Então, o que a gente percebe, o que a GfK olha é sempre aquela que a gente chama de cesta básica, né? Alimentos, bebidas, higiene e beleza. Então, nisso ele se torna competitivo. Aí os outros produtos mais bazares, aí sempre é uma diferença um pouco maior, porque é óbvio que o fornecedor é diferente. Mas ele se torna competitivo nessa cesta básica do consumidor. Marco, deixa eu aproveitar para lhe fazer uma pergunta. O Instituto de Comportamento do Consumidor, eu cresci nos anos 80 e 90 ouvindo que Curitiba era uma cidade referência para o Brasil. Ou seja, se uma empresa fosse lançar um produto e queria testar esse produto, lançava primeiro no mercado de Curitiba. Comentei com você isso antes, você me fez menção que Campinas também era uma dessas cidades modelo. Hoje isso ainda existe ou não? Curitiba ainda continua sendo. Campinas, até por ela ter crescido e São Paulo ter crescido e hoje estarem muito próximas, né? Então Campinas perdeu um pouco essa peculiaridade. Ela tem um perfil muito mais de São Paulo do que de Campinas, como tinha alguns anos atrás. Curitiba não. Curitiba é um público, como a gente fala, muito bairrista. Extremamente bairrista. Eu sou de lá. Você então você pode falar. Exatamente. E esse bairrismo, né, ele ajuda a ser pessoas muito mais fechadas, vamos falar assim, para novidades ou coisas assim. Então, quando eles trazem alguma novidade, alguma coisa que seja diferente, é porque o mercado vai adaptar com muito mais facilidade do que os outros, o público de uma forma geral. Mas ainda então há testes de consumo, testes de lançamento de produto. Lançamentos, testes de embalagens, de conceitos, sim. Curitiba acaba sendo... Mas por ser um lugar fechado,
Como é que eu vou refletir esse comportamento num país tão vasto e diverso e até complexo como o nosso? Deixa eu só conceitar, fechado no sentido de inovação. É mais difícil você inovar dentro da cidade de Curitiba do que outra cidade. Então, se você convence o curitibano, você convence o resto do Brasil. Eu nunca imaginei que fosse por essa razão. Exatamente, essa é a dificuldade. Então, se convenceu lá é porque o resto vai se convencer com maior facilidade. Bom, alguém vai contar essa história de Curitiba por esse ponto de vista, que eu confesso eu não sabia também. Tá bom. Marco, obrigado pela gentileza. Prazer.